Então, vamos dar início ao segundo módulo, que versa sobre o contexto da literatura infantil brasileira. Poesia é brincar com as palavras, já dizia José Paulo Paes. E essa afirmação, ela está relacionada com a materialidade da linguagem poética voltada para a criança, expressa nas rimas, trocadilhos, representação dos sons da natureza, das vozes dos animais, ou seja, a matéria poética voltada para a criança, ela conjuga a palavra, as imagens e a sonoridade, mas não é somente isso. A poesia expressa um modo de ver, um certo modo de ver e de sentir o mundo. Por isso que se diferencia das outras linguagens. E a magia da poesia é exatamente a possibilidade de abrigar vários sentidos. Por isso, a sua importância na formação de leitores. E por que isto ocorre? Isto ocorre porque o jogo poético expresso na poesia, ele atua sobre os sentidos, fortemente sobre a subjetividade de quem lê. Porque enquanto fruto de um trabalho estético com a linguagem, a literatura, ela tangencia sentimentos, ela tangencia as nossas subjetividades. Por isso, as exigências da leitura de texto de literatura, do texto literário, elas são bem maiores do que um texto não literário. Por isso, Lúcia Pimentel Góes fala em olhar de descoberta quando se lê literatura. Sábia denominação. O olhar de descoberta é essa exigência de ver as camadas que o texto poético traz, as camadas que a palavra suscita enquanto imagens, enquanto ideias. A literatura infantil brasileira, ela nasce no final do século XIX, compromissada com a função educativa. Daí ser denominada de poesia tradicional. E por que tradicional? Pelo forte vínculo com a escola, com a educação moral e cívica, que veicula a exemplaridade, que é a característica mais importante da poesia tradicional. O exemplo de bons costumes, bons sentimentos, bons comportamentos. A poesia infantil brasileira tradicional, ela é vinculada com o aprendizado de algo a ser imitado. Por isso, a memorização de poesias na escola até hoje se mantém. É fato que a memorização de poesias, ela faz parte de algumas lembranças não tão agradáveis para muitos. Eu fiz isso e marcou a minha história de leitura. Então, eu penso que a memorização de poesia por crianças, ela deve estar atrelada ao desejo, a uma vontade, porque aquilo que é obrigatório não desperta prazer. Os autores que representam essa poesia tradicional, até porque escrever para criança parecia uma atividade intelectual menos valorizada, então nós não temos muitos representantes dessa poesia, mas tem dois que se destacam, que é Olavo Bilac e o caxiense Coelho Neto. Vejam só como esse livro que eu encontrei num sebo em São Paulo, Contos Pátrios para Crianças. Ele foi publicado em 1962. Ele não é catalogado como literatura infanto-juvenil, mas está escrito aqui, Educação Moral e Cívica. E também não é um livro de poesia, é um livro de narrativas. Mas tem essa característica da literatura infantil destinada para a criança do final do século XIX, a exemplaridade. E para comprovar essa vertente da literatura infanto-juvenil, eu escolhi uma poesia de Olavo Bilac, que está nesse livro,
Palavras de Encantamento, de uma coleção Literatura em Minha Casa, e que foi destinada para crianças matriculadas em todas as escolas públicas do Brasil. No começo da década de 2000, né? Esse livro aqui é de 2002, por exemplo. Então era uma reunião, uma coletânea, vamos dizer assim, de poetas, de narrativas, tinha também obras clássicas, era uma coleção bastante interessante. Então vamos à leitura de A Boneca. A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Vejam que o poema disponibiliza o exemplo de uma convivência em que não haja briga, que é quase impossível entre crianças que sejam pequenas e que têm interesses pelo mesmo brinquedo. Isso é comum. Mas, de qualquer modo, disponibiliza o exemplo. Mas eu tenho aqui uma ressalva a fazer com relação a esse poema desse autor, que representa, em todos os compêndios em que se estuda teoria da literatura, e a história da literatura, melhor dizendo, nós temos lá como representante Olavo Bilac. Mas percebam que, visualizando esse universo aqui descrito pelo poema A Boneca, nós temos duas meninas brigando por uma boneca, mas antes elas estavam brincando com uma bola e uma peteca, que são, vamos dizer, rotulados como brinquedos de meninos. Então eu vejo aqui já uma visão bastante interessante de Olavo Bilac ao descrever esse universo infantil, sem fazer essa divisão entre brinquedos de meninos e brinquedos de meninas. É bastante curioso e interessante que ele já mostre, na minha avaliação, uma visão bastante futurista, vamos dizer assim, ao descrever essa cena que a gente quase não, eu visualizo a cena das crianças brincando por causa da boneca. Então, é isso. Vamos depois, no próximo vídeo, falar da poesia infantil considerada contemporânea. Porque é importante dizer que a expansão da literatura infantil brasileira se deu nos primeiros anos do século XX.